Seguimos com liberdade de opinião e agora a gente vai conversar com a advogada Maria Fernanda Saad, que vai substituir o comentarista político Caio Coppola nesses 2 dias de carnaval. Bem-vinda, Maria Fernanda. Boa tarde. Boa tarde, Muriel. Enquanto o governo federal discute a volta do auxílio emergencial, municípios organizam programas próprios para minimizar a falta de renda e o desemprego. Em cidades, por exemplo, como Salvador, Manaus, Cuiabá, São Paulo, Guaxupé e Canoas, ações do tipo já começaram. Na última sexta, ao ser questionado sobre o auxílio na saída do Palácio do Planalto, Bolsonaro pediu para a população cobrar dos governadores, abre aspas, os governadores podem dar o auxílio emergencial para vocês. Eles podem se endividar também, porque o governo federal está se endividando, fecha aspas. Maria Fernanda, estados e municípios devem, então, se antecipar ao governo para transferir recursos para a população nesse período da pandemia? Qual que é a sua avaliação sobre a declaração do presidente Bolsonaro e como é que fica a situação fiscal dos entes da federação? Eles têm fôlego financeiro para dar conta desse tipo de ação? Boa tarde a todos. A Constituição Federal, ela no seu artigo 204, ela estabelece que as ações governamentais na área da assistência social, elas são realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, ou seja, recursos federais. Porém, o parágrafo único desse mesmo artigo, ele faculta aos estados vincular até 0,5% aí da sua receita líquida tributária a programa de apoio e a promoção social. Ou seja, a Constituição Federal atribui a responsabilidade ao governo federal, mas também prevê a possibilidade de colaboração dos estados nos programas de assistência social, que é o caso agora dos auxílios emergenciais, né? O problema agora, nesse momento que a gente está vivendo, é a falta do dinheiro, né? A década de 2010 a 2020, ela foi considerada uma década perdida. Depois daquele desastre que foi o governo Dilma, 2 anos de severa recessão, 13 milhões de desempregados, quase 200 bilhões de rombo nas contas públicas. Então, após esse desastroso período, o país estava em 2019 dando início a uma recuperação econômica, né? Quando, infelizmente, sobreveio a pandemia Covid, com essas nefastas consequências à saúde pública e com os efeitos negativos sem precedentes para a economia do Brasil e do mundo de forma geral, né? Dito isso, a gente sabe que a arrecadação dos tributos, ela foi severamente reduzida, né? A União e os estados, eles realmente enfrentam sérias dificuldades econômicas. O governo federal, em 2020, ele se endividou como nunca antes na história desse país. E assim, até parafraseando o ex-presidente Lula, que ele, nos seus delírios megalomaníacos, ele adora essa expressão. Mas, voltando ao tema em questão, esse endividamento ele foi necessário, ele foi autorizado pelo Congresso Nacional naquele famigerado orçamento de guerra, justamente para fazer frente àquelas despesas endereçadas ao combate da pandemia. Então, incluindo aí o pagamento do auxílio emergencial, enfim, que veio para minimizar os efeitos do desemprego, né? Esse desemprego que provocado também e talvez principalmente pelo isolamento radical adotado pela esmagadora maioria dos governadores e prefeitos. A minha interpretação, Muriel, nessa fala do presidente, é que ele colocando o problema fiscal do governo federal tal como ele de fato ele pressiona os governadores a tomarem medidas que combatam a pandemia, mas com o mínimo prejuízo para a economia, né? E consequentemente melhorando aí a arrecadação e as contas públicas. Ao que me parece, o presidente quer dividir esse problema, né? Apesar daquela determinação do STF de dar prevalência às decisões dos governadores em detrimento das do presidente, no que diz respeito às medidas de combate à Covid, ou seja, incluindo aí matéria de restrição de comércio, etc. Então, apesar dessa decisão do STF, os governadores da oposição, eles continuam a culpar exclusivamente o presidente da República pelos resultados lamentáveis aí dos estados na gestão de saúde pública, né? Eles culpam também o governo pelas dificuldades econômicas, enfim. E aí aqui em São Paulo, né, o governador recentemente fechou o estado novamente sem critérios técnicos nenhum, né? Enquanto o prefeito da capital, que é do seu partido, ele assistia a jogo de futebol no Maracanã. Claro que a repercussão negativa desse episódio fez ele se sentir ali obrigado a retroceder, né? Ou seja, sem que houvesse qualquer alteração nos números da pandemia, quando ele adotou essa medida de novo de fechamento, o governador simplesmente recuou agora, o que revelou, embora ele não reconheça, que a decisão de fechamento tenha sido equivocada, ou acho que a melhor palavra seria até infundada, tá? Então, é evidente que atitudes como essa do governador e de prefeitos realmente incomodam, né? Aqueles que sofrem efetivamente com a queda da atividade
atividade econômica. E aí o presidente ele também aproveita o fato de que aparentemente uma parte expressiva da população compartilha da sua opinião para acabar pressionando também os executivos estaduais, né? A manifestação do presidente, que me parece que ele está de mãos atadas agora em decorrência dessa decisão do STF, me parece bem um apelo aos governadores para que eles também abram os cofres e colaborem assim com o Executivo Federal na assistência social pelos menos favorecidos. Então, por hora, governadores e prefeitos autoritários quebram a economia e o presidente é que paga a conta. O vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, usou as redes sociais para criticar a atitude do presidente Bolsonaro de editar decretos que flexibilizam o uso e a compra de armas de fogo no país. Ramos entende que o assunto deve ser tratado no Congresso e que Bolsonaro invadiu uma competência exclusiva do Legislativo. Maria Fernanda, qual que é a sua avaliação sobre a crítica do vice-presidente da Câmara? A questão do porte de armas deve ser um assunto exclusivo do Legislativo? E por que os novos decretos de Bolsonaro sobre o uso de armas foram objeto aí de críticas de entidades da área de segurança pública? Olha, eu não vou entrar aqui no conteúdo dos decretos, né? Até porque não é o escopo da questão, mas a promulgação de decretos é um ato privativo do presidente da República. Isso quem diz não sou eu, é a Constituição Federal, tá lá, basta entrar no artigo 84, inciso 4º, né? E, bom, esse decreto presidencial, ele serve nada mais, nada menos do que para detalhar uma lei, né? Facilitando o seu fiel cumprimento. Então, o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei, ele fala de arma de uso restrito, arma de uso proibido e arma de uso permitido, mas ele não explica qual é o critério dessa classificação. Então, a função do decreto presidencial, ou mesmo de uma resolução do Exército, enfim, é definir quais são as armas de uso permitido, quais são as de uso restrito e quais são as de uso proibido. Basicamente, a distinção ela se dá em função da potência do armamento, né? As de uso permitido, elas disparam projéteis dissipando uma energia menor do que aquelas de uso restrito e proibido. E assim, como quase todos os decretos do presidente, eles são questionados perante o Supremo Tribunal Federal por partidos políticos derrotados nas urnas, ao fim e ao cabo, qualquer ação do Executivo agora acaba passando a valer só depois da chancela do Judiciário. Situação essa que não encontra paralelo em nenhum lugar do mundo. A oposição ela descobriu esse caminho e o Supremo Tribunal Federal parece que está bem à vontade com o exercício da função legislativa e executiva, né? Recentemente, até o ministro Gilmar Mendes, ele gerou polêmica nas redes sociais quando ele se manifestou da seguinte maneira: essa é minha expectativa, que nos dediquemos à nossa tarefa de governar e governar bem. Resolver esse problema da pandemia, e isso só se resolve com a maciça vacinação, para que possamos nos dedicar ao crescimento econômico. Governar? Pois é, gostem ou não, o presidente Jair Bolsonaro, ele teve 58 milhões de votos. E os ministros do STF? Então, assim, fato é que o presidente Bolsonaro, ele foi eleito defendendo, dentre outras bandeiras e propostas, a flexibilização do acesso a armas, né? Não há dúvida em relação a isso. A resistência da oposição, e embora faça parte do processo político, mas ela contraria a vontade do povo brasileiro, né? Que foi expressa nas eleições de 2018. Na verdade, essa vontade do povo brasileiro, ela foi externada antes mesmo da candidatura do presidente Bolsonaro. Eu acho que todos se lembram, em 2005, que o povo foi convocado através de um referendo para responder a seguinte questão: o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido no Brasil? E a resposta foi não. 64% dos eleitores responderam não, ou seja, praticamente 2 de cada 3 brasileiros não aprovava as restrições impostas goela abaixo pela legislação de um Congresso dominado à época, e hoje todos sabemos, né, porque o Mensalão e o Petrolão revelaram isso, pelo PT. O povo brasileiro é questionado, expressa sua rejeição à proibição do comércio de armas e é ignorado pelo Congresso e pelo ex-presidente Lula. Mas tudo bem, né? Em 2018, como já dito, e novamente, o povo brasileiro reiterou sua vontade em flexibilizar as armas e elegeram o candidato Jair Bolsonaro, que já tinha essa pauta pronta.
Agora, vamos deixar claro que as flexibilizações promovidas pelo governo, elas estão muito, mas muito longe de qualquer comparação com países como Estados Unidos ou Suíça, até para ficar em um exemplo europeu. A nossa legislação, ela exige idade mínima de 25 anos, demonstração efetiva de necessidade para a população comum, não possuir antecedentes criminais, comprovação de aptidão psicológica, capacidade técnica, enfim, dentre outros milhões de requisitos. Não é só ir lá na loja e comprar, uma criança vai comprar uma arma. Ou seja, não é nada simples obter um registro para posse de arma de fogo. Lembrando que posse é uma autorização para manter a arma na sua residência, para sua defesa pessoal, da sua família, e não para circular com ela, né? Mas vamos aguardar a palavra final do STF. A Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos quer que o presidente Bolsonaro condene o ataque ao Congresso americano que aconteceu em janeiro. O pedido veio numa carta enviada pelo presidente da comissão, o senador Robert Menendez, do Partido Democrata. No documento, ele diz que caso o governo brasileiro não condene a invasão, a relação entre os países pode ser prejudicada. Maria Fernanda, como que você avalia essa cobrança da Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos e com Biden no poder? Essa cobrança já era esperada? O governo brasileiro deve acatar o pedido? Olha, em primeiro lugar, Muriel, não me parece que os Estados Unidos estejam cobrando uma posição do Brasil, né? Muito embora o senador Robert Menendez, ele seja o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, ele não representa efetivamente a diplomacia do governo dos Estados Unidos. É inquestionável que a invasão ao Capitólio é totalmente reprovável, que representa sim um ataque à democracia, né? O próprio ex-presidente Donald Trump, a quem os democratas acusam falsamente de ter incitado os manifestantes, ele reprovou a ação desses vândalos, né? Vale registrar também que os vândalos representam uma minoria frente àquelas centenas de milhares de pessoas que pacificamente questionavam ali a lisura e a validade das eleições presidenciais americanas. De todo modo, né, me parece que essa cobrança do senador, ela é totalmente extemporânea, né? O triste episódio, ele ocorreu no dia 6 de janeiro, salvo engano, desse ano. Ou seja, há mais de um mês, né? Portanto, e depois veio o pedido ainda de impeachment do Donald Trump relacionado ao evento, que, diga-se de passagem, não possuía nenhuma base jurídica, que foi, como se esperava, arquivado também. E depois de tudo isso, ainda teve a diplomação do presidente Biden, e o presidente Bolsonaro, pelos canais oficiais, cumprimentou ele, desejando-lhe sucesso, uma boa gestão, enfim. No âmbito das relações internacionais, me parece que esse assunto deveria já estar superado. No mais, as relações Brasil e Estados Unidos, elas são muito sólidas, né? Os dois países, eles comungam valores democráticos, defesa dos direitos humanos, defesa da paz, solução pacífica de conflitos, enfim. Certamente, eu acho que não será o silêncio aí do governo brasileiro em relação a um assunto interno dos Estados Unidos que vai provocar qualquer atrito nessa antiga e amistosa relação. Agora, Muriel, até, né, a gente já conhece o estilo do presidente Jair Bolsonaro, ele mesmo diz que ele adora dar umas caneladas, né, e diplomacia realmente nunca foi o seu forte. Então, eu confesso que eu não acho de todo mal o silêncio do presidente em relação a questões como essa. Mas, enfim, né, brincadeiras à parte, e aqui usando uma expressão de um ex-secretário de Estado norte-americano, né, da década de 50, dos anos de 1900, aí, John Foster, ele dizia o seguinte: os países não têm amigos, eles têm interesses. Eu concordo em gênero, número e grau. Para mim, isso ficou muito evidente com essa pandemia. Francamente, entre o Brasil e os Estados Unidos, né, tem muitos, mas muitos interesses econômicos envolvidos entre os países, desde o agronegócio até o 5G. E por isso, eu realmente não acredito que, ainda que não haja uma boa relação pessoal do presidente Bolsonaro com o presidente Biden, em razão da declarada preferência do nosso chefe do executivo ao ex-presidente derrotado Donald Trump, eu realmente não creio que o Brasil terá problemas na relação diplomática e comercial com os Estados Unidos. E aí, só para fechar o tema também, embora, como eu disse, me pareça totalmente fora de tempo, né, essa cobrança do senador, o Ministério das Relações Exteriores, na pessoa do chanceler Ernesto Araújo, representando aí o nosso Estado brasileiro, poderia sim encaminhar ao Senado americano uma mensagem repudiando a invasão ao Capitólio, reforçando nossa defesa aos valores democráticos, né? Eu acho que violência, ela tem que ser repudiada sempre. Violência não se justifica como forma de nenhum protesto, em nome de nenhuma pauta, por mais louvável que seja. Obrigada, Maria Fernanda. Até amanhã.
Até! As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.